Vamos lá, vamos lá. Eu vou começar com princípios, tá? Vamos começar com princípios, tá bom? Os princípios, eles vão ser divididos da seguinte forma, tá bom? Os princípios basilares, os princípios constitucionais e os princípios administrativos em geral, tá bom? Princípios basilares são dois: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, tá bom? Desses, qual que mais cai na prova? A supremacia do interesse público, tá? Significa que o interesse da coletividade se sobrepõe ao meu interesse individual, né? Indisponibilidade do interesse público significa que o administrador público, ele não pode dispor de algo que não é dele, tá? Então, ele tem que sempre visar o quê? O interesse da coletividade, tá certo? Depois nós temos os princípios constitucionais, que é o famoso LIMP: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade é aquele que o administrador, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza, aquilo que a lei determina. A impessoalidade, o administrador, ele tem que ser impessoal, tá? Nas suas atitudes, nos seus atos administrativos, tá certo? Então, aqui aparece de duas formas essa impessoalidade. Ele não pode usar o dinheiro público para se autopromover. 2, ele tem que tratar todo mundo de forma igual, todo mundo de forma isonômica, tá? É dessa forma que aparece esse princípio da impessoalidade. Moralidade, fácil de entender, tem a ver com honestidade, ética, boa-fé. Publicidade. Lembra que o administrador, né, ele usa um dinheiro que não é dele, o dinheiro é nosso. Então, ele tem que dar publicidade dos seus atos. Tudo que eles fizerem, eles têm que deixar público, tem que dizer de que forma que eles estão gastando o nosso dinheiro. Tá bom? Eficiência, esse aqui foi o último que entrou. Porque antes era LIMP sem o E, depois apareceu o E, que é a eficiência. Quer dizer, produtividade, economicidade, redução de desperdício, porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é nosso. Isso está relacionado com eficiência, tá bom? Esses são os princípios constitucionais. Depois eu trouxe aqui alguns princípios para a gente lembrar. Claro, isso aqui é um exercício de revisão, tá? Eu encaro dessa forma. Então, aqui, nós temos o contraditório e ampla defesa. Esses aparecem juntos. O que é contraditório? Eu tenho o direito de saber do que estão me acusando, tá? Então, eles têm que dizer para mim, tá bom? Do que eu estou sendo acusado. Para quê? Para que eu possa me defender. Então, esse princípio do contraditório e ampla defesa, eles aparecem juntos, tá? Eu tenho o direito de saber do que estão me acusando para que eu possa me defender. Princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, são dois princípios que também aparecem juntos, tá bom? Olha só, razão quer dizer, tá? Bom senso. O administrador público, ele tem que trabalhar com bom senso, com a razão, tá? De forma proporcional. Isso aqui me lembra, sabe muito o quê? A matemática. Razão e proporção, né? Razão e proporção. E assim que tu vai lembrar disso, tá bom? Então, a razão é o bom senso e a proporção significa dosar alguns critérios. Fazer análise de alguns critérios para poder tomar decisões. Razão e proporção é análise de critérios, tá bom? A segurança jurídica, tá? A administração pública, ela tem que tomar decisões unânimes, tá? Para que isso não cause aquilo que a gente chama de insegurança jurídica, que é a instabilidade. Por exemplo, aqui, ó. Afinal de contas, qual decisão está correta? Então, a administração não pode ficar tomando, diante de fato concreto, decisões distintas, tá? Então, as decisões, elas têm que ser unânimes, para que isso não cause ao administrado, que somos nós, essa insegurança. Então, como é que se chama esse princípio? Da segurança jurídica. Vamos lá, primeira? Vamos lá. Manda o gabarito para mim, rapidola aí. Vamos lá, cadê? A Paula, a Giovana, a Catarina, manda aí rapidinho. Vamos lá. Primeira questão, o que vocês colocaram aí? Manda para mim. Manda assim, tá? Olha só como tu vai fazer. Tu vai mandar a questão e a letra da questão, tá bom? Manda aí, gente. Rapidola, rapidola. Vamos lá. Então, olha só. O critério de adequação entre os meios e fins a serem observados no processo administrativo, com vedação de imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessário ao atendimento do interesse público, é claramente mediada a aplicação de qual princípio? Vamos lá. Qual é o princípio? Né? Critérios de adequação entre meios e fins a ser observados no processo administrativo. Hein? E aí? Cadê? A Catarina já mandou a dela. Cadê? Vamos lá, Paula. Cadê a Paula? Cadê a Alessandra? Manda aí. Oi. Relação à responsabilidade do Estado. Ela diz que, em regra, a responsabilidade civil do Estado apoia-se em dois fundamentos: a teoria do risco administrativo e a repartição de cargos sociais. Depois a gente pode ver isso aqui, tá? Estes encargos sociais, nunca havia ouvido falar sobre esses princípios. É porque esses princípios, na verdade, viu, Thales? São princípios que são implícitos, tá? Existem alguns princípios que não estão, né, propriamente escritos em nenhum lugar. Esses princípios aí, eles são respaldados aonde? Em algumas vezes, tá? Na concepção de alguns doutrinadores, tá? Esse princípio, então, aí, que você fala aqui, cadê? O princípio cadê a banca? Cadê? Apoia-se o fundamento, a teoria do risco administrativo e a repartição dos encargos sociais, tá? Então, isso aí não está escrito em nenhum lugar. Tu não vais achar princípio, tu não vais achar. Isso aí é fundamentado de forma implícita, tá? Então, esses encargos sociais, tá bom? Vamos lá, gente, que aqui é a primeira, o que se marcaram aí? Então, aqui é a letra, aonde é que está? Aqui, olha, critérios de adequação entre meios e fins, tu vais adequar, tá, entre os meios e fins, então, ele vai ser princípio da proporcionalidade, ele vai pesar os prós e os contras, tá certo? Esse aqui é o princípio da proporcionalidade. Vamos lá, 2, manda aí o 2. Tá? Desculpa, Thales, se é assim, porque, deixa eu te falar uma coisa, aqui a coisa é muito rápida, entendeu? Tem um cara ali me olhando o tempo todo ali, me pressionando por causa do tempo, tá bom? Vocês não têm noção, o cara tá o tempo todo ali e fazendo assim, olha o tempo, tá bom? Desculpa de ser corrido, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. 2, o que é 2? Podemos entender princípios no direito administrativo como mandamento de otimização que se caracterizam pelo fato de poderem ser cumpridos em diferentes graus. Nesse sentido, é correto afirmar que se o princípio da administração pública introduziu pela emenda constitucional, em 1988, esse aqui qual é? Foi o último princípio que eu falei para ti, tá? Então, antes, era o LIMP sem o E. Depois é que apareceu o princípio da eficiência, né? Pelo fato de poderem ser cumpridos em diferentes graus, nesse sentido, correto, afirma que esse princípio da administração pública foi introduzido pela emenda, exigindo resultados positivos, tá? É o princípio da eficiência, tá bom? Então, ele foi introduzido depois, tá legal? Bem, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar agora de administração direta e administração indireta, tá? Então, olha só, é dessa forma que é dividida a administração pública, direta e indireta, tá? Então, o Estado, a União é muito grande, e aí a administração direta, ela vai ter que criar entes para ajudá-lo na administração, e aí aparece a administração indireta. Bem, o aparecimento dessa administração indireta é através do fenômeno chamado descentralização, tá? Então, existe a desconcentração. A desconcentração é a criação de um determinado ente dentro da mesma pessoa jurídica. Então, aparecem os órgãos aqui. Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, isso é o quê? Isso aparece através de um processo chamado desconcentração. É o aparecimento, tá, dos órgãos públicos. Tá certo? No processo de descentralização, aparece uma nova pessoa jurídica, tá? Então, aqui vai aparecer autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, uma nova pessoa jurídica, tá? Como é que tu decoras isso? Isso aqui sempre cai. Desconcentração é aparecimento do novo órgão,
olha o Ozinho aqui, e descentralização é o aparecimento de uma nova pessoa jurídica. Nessa descentralização é que aparece esses entes da administração indireta. Tá bom? Deu para lembrar aí? Tá? Então, esses entes da administração indireta são quem? Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Tá legal? Bem, esses entes da administração indireta, eles têm algumas características. Dentre elas, a autarquia é o único ente que faz parte da pessoa jurídica de direito público, tá? Já a empresa pública, sociedade de economia mista, ela faz parte do direito privado. Agora, a fundação depende, né, da lei que vai autorizá-la. Ela pode ser de direito público ou de direito privado, tá bom? Que mais? Olha, todas têm autonomia administrativa e financeira, tá? Esse é o grande barato da administração indireta. Todos têm autonomia administrativa e financeira, tá? Outra coisa importante que eu quero relembrar aqui a vocês. A empresa pública, a sociedade de economia mista, eles são seletistas. Todo mundo que trabalha numa empresa pública, sociedade de economia mista, é seletista. Quem trabalha na autarquia e na fundação é estatutário, tá certo? Outra coisa aqui importante, tá? Empresa pública, tá? Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, tá? Ela foi constituída com um capital totalmente público, tá certo? Ela pode ser constituída de forma limitada ou SA, tá? Sociedade de economia mista. Como o próprio nome fala, mista, o que é esse mista? É que na sua Constituição, metade do dinheiro era público e a metade do dinheiro é privado. Então, tu percebes que aqui, na sua Constituição, e para mantê-la também, pode entrar metade do dinheiro público e metade do dinheiro privado. É por isso que chama mista. Agora, a maior parte do dinheiro tem que ser público. Para quê? Para que o Estado possa mandar. Tá bom? Então, essas são as características da administração indireta. Vamos lá. Terceira questão. Manda aí a resposta para mim. Vamos lá, gente. A administração pública é o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas que nosso ordenamento jurídico identifica como a administração pública, não importando a atividade que exerçam. Marque a alternativa que demonstra quais as entidades de administração pública indireta que podem explorar a atividade econômica. Vamos lá, isso aí ficou fácil, né? Quem é? Terceira questão, letra, hein? É a letra E, né? Então, aqui, por exemplo, empresa pública, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, tá? E é assim que eu quero que tu decores isso. Toda vez que falar de empresa pública, pensa na Caixa Econômica Federal. Toda vez que falar em Sociedade de Economia Mista, pensa no Banco do Brasil, tá? Então, todas as duas podem explorar atividades econômicas, tá? Beleza? Manda lá a resposta para mim na quarta, por favor. A descentralização e a desconcentração na administração pública são ações que objetivam agilizar a prestação de serviço, né? Que tipo de descentralização da administração pública se dá por colaboração, ou seja, que a transferência do serviço se dá por contrato ou por ato unilateral? E agora? Tá? Então, a administração pública é ela que tem que exercer o serviço. Como é que funciona? Manda o gabarito para mim. Como é que funciona no Estado do Direito? Qual é, a Catarina? A segunda foi A? Sim, Catarina. A segunda foi A, tá? A segunda foi A. Não é isso? Não é isso, gente? Ok? Tá. Quarta questão. Eu me desconcentrei, Catarina. Vamos lá, me desconcentrei. Então, eu pago os impostos, tá bom? O Estado recolhe o dinheiro e o Estado ele tem que devolver esse serviço para mim, esse dinheiro para mim de que forma? Na forma de serviço. Então, isso é a centralização do serviço. Essa centralização, ela pode ser descentralizada, ou seja, né? O Estado, ele pode passar esse serviço que é dele para um outro ente, tá certo? Seja ele através da administração
indireta, seja ele para pessoas privadas, tá? Então, o que ele quer aqui? Então, é isso, ó. Que tipo de descentralização se dá por colaboração, ou seja, em que a transferência do serviço se dá por contrato ou por ato unilateral, né? Então, qual é desse serviço em que vai ser feito de forma de contrato, tá certo? Então, o que é um contrato? Um contrato, eu chego contigo, eu quero uma operadora de telefone celular, né? Fazer um contrato com a TIM, beleza? E aí eu chego lá na TIM, a TIM me dá um contrato. Eu tenho como discutir com a TIM? Olha, essa cláusula aqui eu não concordo, isso aqui eu quero... Não existe isso, tá? Olha, esse aqui é o nosso contrato. Você quer nosso serviço? O contrato é esse. Ah, se você quiser, essas são as condições, tá? Você assina e pronto. É isso que ele está querendo saber aqui, ó. Contrato ou ato unilateral, tu tá entendendo? Não existe a discussão desse contrato. Entenderam, gente? É isso que ele quer aí. Outorga não é um tipo de delegação? Vamos lá, calma lá, estou explicando. Vamos lá, tá? Ok? Deu para entender? Deu para entender? Tá? Então, ele quer saber desses aqui, tá? Ele quer saber desses aqui, qual é feito dessa forma. Então, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos a prestação de serviço centralizada, aquilo que eu falei para ti, que é feita pelo próprio Estado. O Estado presta o serviço de saúde, né, de segurança pública, de educação, só que o Estado não consegue fazer tudo sozinho. E aí aparece o serviço de descentralização. O que é isso? Então, é quando o Estado transfere um serviço que é seu para outro. Isso é descentralização. A descentralização, explicando aí para a Giovana, ela pode ser de duas formas, através de outorga ou delegação, tá? A descentralização, né, outorga ou delegação. E aí vem, viu, Giovana, aqui a diferença. Olha só, a administração pública transfere, tá? Em especial para as autarquias e fundações, sendo que a transferência dá por força de lei. Isso é outorga, tá? Então, você percebe que aqui na outorga, essa transferência vai ser para ente da administração indireta. Já na delegação, se transfere para pessoa jurídica de direito privado, em especial sociedade de economia mista, empresa pública e fundação de direito privado, tá? Então, olha, direito, sociedade de economia mista, direito privado, empresa pública, direito privado, e a fundação de direito privado, tá? Aí é uma diferença. Agora, olha só, contudo, a transferência aos particulares, pode ser aos particulares? Aqui pode. Esse é o detalhe. Pode ser transferido para... Pode. A execução do serviço via contrato que a administração celebra com o particular, tá certo? Então, ou seja, transfere somente a execução do serviço por contrato ou ato unilateral. Deu para entender? Viu, Giovana? Então, essa que é a diferença, tá bom? Então, aí é letra B de bola. Tá legal, Giovana? Letra B de bola, tá? Quarta, B de bola. Tá? Manda aí a quinta para mim. Ainda falando de ato administrativo, né, agora. Então, mudamos de assunto, tá? Então, nós estávamos falando de administração direta e indireta, tá? Vamos falar agora de ato administrativo. Quinta questão. Vamos lá, manda a resposta para mim aí, tá? Vamos lá. Eu não sei se o estagiário colocou esses slides para vocês, tá, gente? Colocou? Eu posso pedir para ele, porque tem esses comentários aqui, né? Tá bom? Entenderam? Então, vocês perceberam como é que essa minha revisão, né? Eu faço primeiro uma revisão teórica, em cima daquilo que a banca vem cobrando, e depois a gente vê a resposta, tá? Eu não sei se ele colocou isso para vocês, tá? Se ele disponibilizou esses slides aqui para vocês. Mas depois eu posso pedir para que ele mande para vocês. Vamos lá. Depois não, hoje, né, que é a prova amanhã. Vamos lá. Ato administrativo, manda aí a quinta questão. O ato administrativo tornou-se ilegal por motivo de vício, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial administrativa. Marque a opção que completa corretamente a lacuna. Então,
Vamos lá, ato administrativo. O que é um ato administrativo? É a manifestação da vontade do Estado. Como é que o Estado manifesta a sua vontade? Com ato administrativo, tá certo? Eu quero vender pupunha na Presidente Vargas. E aí eu vou até a prefeitura pedir uma licença. E aí a prefeitura me dá aquele documento. Então, aquele documento, aquilo ali é o ato administrativo, tá? É a prefeitura manifestando a sua vontade. Às vezes, a vontade do Estado se coincide com a minha vontade, tá? Isso é ato administrativo, tá bom? Bem, a extinção desse ato administrativo pode ser por anulação. Quando é que um ato administrativo, tá, ele é anulado, tá? Quando há o quê? Ilegalidade. Toda vez que o ato administrativo houver ilegalidade, e o que é um ato ilegal, professor? É aquele que não está na lei, tá certo? É aquele que não está na lei. Então, toda vez que o ato administrativo é ilegal, ele pode ser retirado do mundo jurídico de duas formas. Pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Lembra, nós temos três poderes: Poder Legislativo, Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele pode intervir no Poder Executivo, que é a administração pública, administração, Poder Executivo. Pode, quando houver ilegalidade, né? Então, o Poder Judiciário só pode intervir no Poder Administrativo quando o ato é ilegal, tá certo? E aí ele faz o quê, professor? Ele anula. Então, presta atenção. O ato administrativo, ele só pode ser anulado por quem? Pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. O grande detalhe aqui dessa questão é a palavra, né? Um ato administrativo tornou-se ilegal. Então, vocês têm que localizar as palavras-chave. Então, a palavra-chave aqui tornou-se ilegal. Tá certo? Então, esse legal, o que é vício? Vício é erro. Tá? E aí você consegue matar a questão, né? Letra o que aí? Letra o quê? Na questão de direito administrativo. Da pupunha da lanchonete, né, Rodrigo? Legal. Então, olha só. Cadê? Pode anular, porque dele não se originam direitos. Ok? Letra B de bola. Tá? Letra B de bola. Ok, Paula, ótica cor. Paula, eu vou lá na tua ótica, eu quero um desconto, hein? Depois tu manda o endereço aí que eu quero um desconto na ótica cores aí, tá? Beleza? Vamos lá. Ato administrativo ainda, tá? Constitui atributo do direito administrativo. Manda aí a resposta, gente. Quais são os atributos do direito administrativo? Manda aí. Deixa de tolice, vocês são teimosos, eu quero ver amanhã. Vocês são ruins de obedecer comando. A minha preocupação é essa. Qual é o comando? Tu coloca o número da questão e a letrinha, tá? Deixa de ser teimoso, vocês são ruins para obedecer comando, hein? Vamos lá. Atributo do ato administrativo, manda aí. Essa é a sexta, né, Catarina? Manda a questão, tá? De qual que você está falando? Pois é, aí eu fico sem saber, Catarina. De qual que você está falando? Da sexta ou da anterior? Ou da quinta, Catarina? Hein? Da quinta. Porque ele fala, Catarina, ele fala em ilegalidade, tá? A ilegalidade, ela não pode, um ato administrativo, ele não pode ser anulado por motivo de conveniência e oportunidade, tá? Conveniência e oportunidade, tá? É quando você vai revogar um ato. O ato administrativo, ele pode ser anulado ou revogado. Quando é que ele é revogado? Por conveniência e oportunidade. Quando é que ele é anulado? Quando o ato é ilegal. E aí, é aquilo que eu falei, tu vais procurar aqui alguma coisa que ele diga, que ele fale em conveniência e oportunidade, tá? Se na prova aparecer essas palavras, né, conveniência e oportunidade, é revogar. Se na questão ele fala em ilegalidade, e aí é anular. Entendeu, Catarina? São as palavrinhas-chave, tá? Vocês têm que se acostumar com isso, tá? Quando tu lê o enunciado da questão, tu já vai buscando as palavrinhas-chave, porque é no enunciado que ele vai dar as dicas para você,
Tá bom? Beleza? Sim, gente, vamos lá, manda aí a sexta, enquanto eu estava conversando com a Catarina, manda a sexta aí. Atributo, olha para cá. Os atributos, tá, do ato administrativo é a PAT, tá? É só lembrar da PATIFA, a PAT. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Esses são os atributos do ato administrativo, tá? Esses são os atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade, a gente presume que tudo que a administração faz é um ato legal, tá? Porque a administração só pode agir dentro da legalidade. Então, presume. Se eu acho que aquele ato que a administração fez não é legal, e aí eu vou ter que provar. Presunção de legitimidade. Autoexecutoriedade. A administração pública não tem que pedir autorização para o juiz, tá? Isso é que é autoexecutoriedade. Então, a administração pública não precisa de autorização do Poder Judiciário para emanar o seu ato administrativo. Tá certo? Aquilo que a gente viu, eles são poderes independentes, salvo se houver ilegalidade. Tipicidade, está relacionado com a legalidade, tá? Está relacionado com o princípio da legalidade. A administração só pode fazer aquilo que é típico, ou seja, aquilo que está na lei. Imperatividade. A administração pública, ela tem um poder, o seu ato administrativo, ele é imperativo, tá? Ele tem que ser cumprido, tá? Um exemplo disso, temos as certidões, né? Então, olha aqui, são obrigatórios e devem ser observados. Então, todo ato administrativo, ele é obrigatório. Então, a administração pública manda fechar aquela lanchonete. Vamos lá, exemplo da minha lanchonete. Então, isso é imperativo, tá? Por quê? Porque eu não estava cumprindo, tá certo? As exigências com relação à higiene pública. Então, ele manda fechar. Isso é um ato imperativo. Agora, nem todo ato é imperativo. Olha aqui o exemplo. Certidão é um ato administrativo? Sim, eu preciso de uma certidão, né? E aí eu vou no órgão público e peço para que me dê uma certidão. Não é imperativo. Atestado também não é imperativo, tá? Então, nem todo ato administrativo é imperativo, tá bom? Então, esses são os atributos. Letra o que aí? Hein? Letra E. Letra E. Web TV, com uma programação voltada para o concurso público, com dicas, cobertura do dia da prova, entrevistas. Uma coluna Papo Cabeça, com entrevistas e dicas de professores especializados. Notícias. Notícias de última hora. Uma programação 24 horas com videoaula. Acesse agora o site www.professorrodrigues.com.br. Sexta, a imperatividade caracterizada pela imposição unilateral, né, de obrigação a terceiro. Unilateral de quem? Do Estado. O Estado impõe uma vontade unilateral. Não tem discussão. Tem que fechar aquela lanchonete. Não tem discussão. Então, isso é um ato unilateral. Tá certo? Imperatividade. Agora, outra coisa aqui, presta atenção. Não vai me confundir atributos, tá? Ele está pedindo aqui atributos. Não vai me confundir atributos com os elementos do ato administrativo, tá? Esses elementos do ato administrativo, eles também caem muito em prova, que é o confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Vou repetir, esses aqui são os elementos, tá? Para a formação do ato administrativo, e esse aqui são os atributos, tá? PAT é atributo, elementos, confiformob. Tá legal? Elementos com confiformob. Tá bem? Não vai me confundir isso. Tá legal? Vamos em frente. Cadê? Vamos lá, boa. Catarina, a hora de errar é aqui. Vamos lá. Qual é o gabarito da sexta? Fala aí. É a letra E. Tá? Imperatividade. Tá certo? Imperatividade, tá? Ok?
Beleza? Vamos lá. 7. Muda o assunto. Agente público. Vamos lá. Conforme a lei... Manda o gabarito para mim. Bora aí. Por que não pode ser a letra A na 6ª questão, Catarina? Auto-executoriedade, independente da previsão legal? Não, a auto-executoriedade não está relacionada, tá, à previsão legal. A auto-executoriedade está relacionada a quê? Ao fato da administração não ter que pedir autorização do Poder Judiciário, tá? Eles são independentes, são poderes independentes. Então, quando ele fala em auto-executoriedade, é isso que eu falo para vocês. Vocês têm que buscar a palavra-chave. Quando ele fala em auto-executoriedade, em algum momento ele tem que dizer que os poderes são independentes, que não precisa do Poder Judiciário. É isso que quer dizer essa auto-executoriedade, entendeu, Catarina? Tu vai ter que sempre buscar as palavrinhas-chave. Esse é o segredo, tá? Esse é o segredo, tá? Aqui, ó, aí ele fala imperatividade, né? A imposição unilateral, percebe? Imperador, lembra do imperador? O imperador é aquele que manda, faça, faça, faça. O imperador, o Estado, né? O Estado, o ato administrativo do Estado, ele é unilateral, né? O Estado manda, tem que fazer, tá certo? É isso que quer dizer unilateral. Faça, faça, faça. É o imperador, tá bom? É o imperador. Ok? Ok, Catarina? Manda lá a 6ª questão, gente. Agora, presta atenção, olha para cá. Mudamos de assunto. Agente público. Então, você percebe, tá? Aqui em cima, tá? Ó, ato administrativo. Agora eu mudei para agente público. Com relação ao agente público, tá? Você vai observar a lei 8.112, de 1990, tá? Então, vamos lá. Aqui ele fala, uma questão facilzinha, tá? Mande lá, por favor. Ok? Manda lá a resposta. Dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores civis das autarquias, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Conforme a lei, aliás, autarquia e das fundações públicas. Conforme a lei, é correto afirmar que o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse, eu falei, que tinha alguém aqui junto comigo, né? Acabei me atrapalhando. Empresa pública, sociedade de economia mista, é seletista. Não é regido por essa lei, né? Quem é regido por essa lei? Autarquia e a fundação, não é isso? Tá? Quem é regido pelo RJU é autarquia e fundação, né? Empresa pública e sociedade de economia mista é seletista. Mas vamos lá, prazo para posse. Vamos lá, gente. Manda o gabarito para mim aí, 7. A Catarina agora vai acertar, vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha para cá. Manda o gabarito para mim, enquanto eu vou dando uma explicação aqui. A 7ª questão, olha para cá. Fases do concurso público. Primeiro você faz o concurso, depois você é nomeado, sai teu nome lá no Diário Oficial, você toma posse, você assina o contrato. Quando é que eu passo a ser servidor público? Com a posse. É quando você assina o contrato. Depois você entra em exercício, né? Quando você entra em exercício, começa a contar o tempo para o estágio probatório, que são 3 anos. No final, quando faltar 4 meses para terminar o estágio probatório, você vai ser avaliado, tá certo? E se você for aprovado, você ganha a estabilidade, tá? Ganhando estabilidade, você pode começar a se autopromover, tá? O que é autopromover? É avançar na carreira, tá certo? É quando o teu vencimento melhora. Então, olha para cá. Essas são as fases do concurso público, tá? Essas são as fases do concurso, tá? Concurso, né? A concurso, ele tem a validade de 2 anos, não é isso? Que pode ser prorrogado pelo mesmo período uma única vez, né? Então, ele vale 2, pode valer 4. A nomeação, quando sai teu nome no Diário Oficial, né? Você ainda não é servidor, você foi apenas nomeado, né? A posse é quando você assina o contrato e exercício quando você começa a trabalhar. Tem um prazo. Qual é o prazo? 15 dias, tá? Você tem um prazo de 15 dias, tá? Para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Então, aí é letra C,
Tá legal? Ok? Olha aí, te falei, Catarina. Tem que ter fé. Vamos lá. Letra C. Vai dar tudo certo amanhã. Vamos lá. Oitava. Manda aí a resposta. Cadê a Paula que eu não estou vendo aí? Sexta questão. Sobre as formas de provimento e vacância de cargo público, assinale a alternativa correta. Vacância. O que é primeiro provimento? O provimento é quando o cargo público ele é preenchido. Quando o cargo público é preenchido, a gente chama de preenchimento. E quando ele fica vago, a gente chama de vacância. Tá bom? Olha para cá. Quais são as formas de provimento? Olha para cá. Nomeação, promoção, reintegração, reversão, aproveitamento, readaptação e recondução. Essas são as formas de provimento. Quais são as formas de vacância? Exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse e outro cargo, inacumulável e falecimento. Essas são as formas de vacância. É quando o cargo público fica vago. Tá certo? Exoneração é uma vacância, né? A exoneração é uma vacância quando? Quando é que vai ser exonerado? Tá? Quando ele não for aprovado no estágio probatório, né? Cargo em comissão são situações de exoneração, tá? Não foi aprovado no estágio probatório, professor, você demitido ou exonerado? Exonerado. Professor, cargo em comissão, exonerado. Tá bom? Tá certo? Bem, pode ser a pedido ou de ofício. A pessoa pode pedir o que é de ofício? Pela própria administração. A demissão é quando o servidor, né, comete algum ato ilícito, né, referente a diferente da exoneração, tá? A demissão, ela tem caráter punitivo, tá? A exoneração não tem caráter punitivo, tá certo? Então, eu sou servidor público, concursado, já tenho estabilidade. Eu vou pedir uma demissão ou uma exoneração? Eu vou pedir uma exoneração, porque a demissão tem caráter punitivo, tá? Então, quando é que ocorre a exoneração? Eu posso pedir para sair, quando eu peço uma exoneração, cargo em comissão, ou não foi aprovado no estágio probatório, e aí é exonerado, tá bom? Promoção é quando ele avança no seu vencimento. Readaptação, imagina que eu sou professor da escola, sofri um acidente, e não vou mais poder dar aula, não vou poder mais exercer regência de classe, tá bem? E aí eu vou ser readaptado na biblioteca, entendeu? É quando há uma limitação física ou psicológica. Aposentadoria, né? É quando o servidor cumpre determinados requisitos para se aposentar, tá? Dentro de determinados tempo, pode acontecer também aos 75 anos agora, que é a compulsória, isso aqui mudou, tá? Presta atenção. A aposentadoria compulsória não é mais 70 anos, é 75 anos. A posse em outro cargo inacumulável. Só quem pode ter 2 cargos públicos é professor e médico, é assim que a gente decora, né? Na verdade, são 2 de professor, um de professor técnico e professor e médico. Na verdade, não é médico, é o pessoal da área de saúde. Se a pessoa tiver 2 cargos inacumulável, tá? E aí ela vai ser o quê? Ela vai ser demitida, tá bom? E aí isso vai causar o quê naquele cargo? Uma vacância. Lembra que isso aqui são formas de vacância. E falecimento. O cara morreu, o cargo dele fica vago, tá? Então é aqui, ó. Essas são as formas de vacância, tá? Essas são as formas de vacância. É quando o cargo fica vago. Vamos lá. Então aí é letra o que aí? Letra B de bola, né? Oitava, tá? Oitava, letra B de bola. A vacância do cargo público poderá decorrer de readaptação, olha. Cadê? Vacância, readaptação, tá? Vacância, readaptação. A promoção não é uma forma de vacância. A promoção é uma forma de vacância, né? É uma forma de vacância. Qual é a outra lá? A exoneração do cargo em comissão dar-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. A exoneração do cargo em comissão, olha só, dá-se-á quando não satisfeito. Estágio probatório não tem, o cargo em comissão não tem estágio probatório. Cargo em comissão, cargo ad nutum, significa o quê? Que é de livre nomeação e exoneração. Não tem estágio probatório.
tá? Não tem estágio probatório, cargo em comissão. A exoneração é uma forma de provimento? Não, tá? A exoneração não é uma forma de provimento. Quais são as formas de provimento? Olha aqui, essas são as formas de provimento. A exoneração não é uma forma de provimento, tá bom? Então, aí é letra B de bola, né? Vamos lá. 9. Ainda agente público. Não é uma penalidade. Qual desses aqui? Manda o gabarito para mim, a 9. Vamos lá. Aqui as penalidades, olha, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo de comissão, destituição de função comissionada, tá? Então, aqui nós temos as situações do artigo 127, tá? Das quais são as penalidades administrativas. Então, qual desses não é a penalidade? É a repressão, tá? Artigo, tá? Aqui, ó, artigo 127 da lei, tá? Artigo 127 da lei. Tá bom? Vamos lá. 10. O que vocês marcaram na 10 aí? Enquanto eu bebo uma água aqui. Manda para mim o gabarito aí da 10. Muda de assunto, dá uma olhada aqui. Poderes da administração pública. Então, olha só. Manda o gabarito para mim aí, por favor. Enquanto a gente vê aqui. Uma empresa particular possui contrato de fornecimento de material hospitalar com o poder público. Justificadamente, a mesma atrasou o fornecimento deste material, ocasionando transtorno à população. Cirurgias, consultas de exames foram cancelados. Esta empresa foi multada pelo poder público, tendo em vista que no contrato há a previsão de multa por esse tipo de infração. A prerrogativa do poder de multar a empresa, neste caso concreto, advém do poder regulamentar ou normativo, absoluto do Estado, hierárquico ou disciplinar, tá? É o Estado multando uma empresa particular. Então, olha para cá. O poder administrativo, tá? Ele é algo abstrato, né? Então, como é que a administração exerce esse poder? Através do ato administrativo que a gente viu agora, né? Então, através do ato administrativo é que a administração pública exerce o seu poder. Então, a administração pública tem poder? Tem. Quais são os poderes? Olha para cá. São esses. Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Vinculado, a administração só pode fazer aquilo que está na lei, né? Ela está limitada à lei. Discricionário, a administração pode fazer valor de juízo, tá? Tá certo? A administração pode fazer valor de juízo, né? Agindo com conveniência e oportunidade, é um ato discricionário, tá? Poder hierárquico, está dentro da administração pública, é o poder de dar ordens, tá? Delegar funções, avocar funções. Poder hierárquico. O poder hierárquico está dentro, ele é exercido dentro da administração pública. Se eu sou chefe numa administração, mando meu subordinado fazer e ele não faz, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser punido, tá? Que poder é esse? O poder disciplinar. O poder disciplinar, ele está relacionado com o poder hierárquico. O poder hierárquico e o poder disciplinar é dentro da administração pública, tá certo? Regulamentar é o poder que a administração tem de fazer leis, né? O poder, a administração pode fazer leis, professor? Não é só o legislativo que pode fazer lei, não, tá? O poder executivo, por exemplo, pode fazer leis. Através de quê? Decretos. Então, o chefe do executivo, por exemplo, tá? Ele pode fazer leis. Exemplo, um decreto. Não é isso? Tá? Não pode? Sim. Não é uma lei? Sim. Então, isso é um poder regulamentar ou normativo da administração pública. Desses, qual mais cai? Poder de polícia. O poder de polícia administrativa é aquele que tem o objetivo de disciplinar a liberdade dos interesses dos particulares, tá? Poder de polícia administrativo, tá bom? Então, aqui é o quê? Cadê? Mandaram aí o gabarito? Nem sei. É a letra D de dado, né? Tá bom? É a letra D de dado. Esta empresa foi multada pelo poder público, tendo em vista aqui no contrato, né? A previsão, né? A prerrogativa de poder multar a empresa, neste caso concreto, poder disciplinar. Tá bom? Vamos lá, 10, 11. Já mandaram 11 aí, né? Beleza, é isso aí, vamos lá. 11. Olha, na 11, poderes administrativos.
Dadas as alternativas a seguir, assinale a que contém atributos imprescindíveis ao uso do poder de polícia. Então, o poder de polícia é a administração pública limitando a minha liberdade, tá? A liberdade do particular. Quais são os atributos? Presta atenção que isso cai muito em prova. O atributo é o DARC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, tá? Esses são os atributos do poder de polícia, polícia administrativa, tá? Discricionariedade significa, discricionariedade, né, é aquele que vai agir por conveniência e oportunidade. A administração age por conveniência e oportunidade, fazendo valor de juízo, tá certo? Exemplo, uma autorização, né, é o exemplo de discricionariedade. Autoexecutoriedade, aquilo que a gente viu ainda agora, tá? Não tem que ficar perguntando para o juiz se pode ou se não pode fazer, poder judiciário, né? Isso é autoexecutoriedade. E imperatividade, a gente viu ainda agora também isso, né? Imperatividade, coercibilidade, tá? A imperatividade é aquilo que a gente viu, né? A administração, ela manda, então se ela manda, tem que fazer. E se não fazer, ela pode usar a força. Isso é que é coercibilidade, a força, para que seja cumprida isso. Então, isso são os atributos do poder de polícia, tá bom? E aí, letra C, né? Discricionariedade, autoexecutar. Aqui nessa questão foi tranquilo, porque ele só perguntava, né? Como é que tu vai decorar isso? Olha para cá, DARC. É assim que tu vais decorar isso, tá? DARC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Tá bom? Vamos lá. Licitação, vamos lá. Assinale a opção, né, que ele fala da nova lei, que apresenta uma nova modalidade, tá certo? Qual é a nova modalidade que foi introduzida pela nova lei? Olha para cá. Então, a lei anterior, que era 8.606, nós tínhamos a tomada de preço e convite. Gente, por favor, essas duas formas não existem mais, tá? Essas duas formas não existem mais. Continua existindo a concorrência, concurso, leilão. Então, essas aqui já existiam e continuam existindo. A nova é o diálogo competitivo. Tá certo? Tá bom? Então, aí é letra A. Diálogo competitivo. Vamos lá. 13. Para fins de aplicação, manda o gabarito da 13. Para fins de aplicação da lei, a lei nova, que trata da licitação e contratos, atividade conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material, de interesse da administração é entendida como, vamos lá, e aí, serviço, isso aqui é um conceito, né? Ó, atividade é o conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material. Então, cada um desses elementos tem um conceito. O que é contrato? O que é licitante? O que é obra? O que é bens e serviços? Então, ele quer saber se isso que está escrito aqui é o quê? É licitante? Essa definição é licitante? Essa definição é obra? É isso que ele quer saber. Letra a 13, olha para cá. Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinado a obter determinada utilidade intelectual. Então, é serviço. Olha para cá. Contrato, pessoa física ou jurídica com sócio. Licitante, pessoa física ou jurídica ou com sócio de pessoa jurídica que participam. Entendeu? Obra, toda atividade estabelecida por força de lei. E bens e serviço, aqueles cujos padrões... Entenderam o que ele queria aqui? Tá? Então, ele dá a definição aqui e aí pergunta para você. Dessa definição aqui, qual desses elementos? Então, aí é serviço. Artigo 6º da lei, tá? Artigo 6º da lei, letra A. Tá bom? Essa eu sei que estava difícil, Vamos lá, para a gente fechar. 14. Então, a 14 vem aquela, né? Que me perguntaram sobre a responsabilidade do Estado. Vamos lá. Manda aí, gente, a 14 para a gente. Eduardo encontra-se preso provisoriamente em uma unidade prisional do município X durante uma briga generalizada entre os internos agravados pela inércia. Olha, a inércia dos agentes prisionais, isso aqui é importante. Diante do caso, Eduardo é esfaqueado e acaba falecendo. A respeito da responsabilidade civil do Estado, considera a situação hipotética a cidade alternativa correta. Qual é aí? Então, olha só, vamos lá.
Responsabilidade objetiva. O que é? Então, existe aqui aparecem dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. O que é responsabilidade objetiva? É aquela que independe da prova de culpa. Não precisa provar culpa, né? Há a verdadeira presunção de compatibilidade do agente. Essa é a objetiva. Na subjetiva, né, é fundamental a prova de culpa ou dolo do agente, tá? Na responsabilidade subjetiva, tem que provar, né? Então, em regra, a responsabilidade do Estado ela é objetiva, não é isso? Em contrapartida, existem excludentes. Significa que, para caracterizar essa responsabilidade objetiva, deve haver o quê? A conduta do Estado, né? Tem que haver a conduta do Estado, tem que haver o dano, tá? O dano tem que existir e tem que haver um nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não se exige elemento subjetivo como a intenção, basta a simples constatação do dano. Então, para que a responsabilidade do Estado seja objetiva, tem que ter esses elementos. Mas, em regra, ela é objetiva. Como é que a gente decora isso? Responsabilidade do Estado é objetiva, o Estado tem que pagar. Agora, em contrapartida, existem excludentes, situações em que o Estado pode ficar isento do pagamento. Tá bom? Então, nesse caso aqui é o quê, hein? Nesse caso aqui, o Estado responde objetivamente, porque aquele preso estava dentro de uma unidade, né, em que o Estado tem a responsabilidade. E houve omissão dos seus agentes. Agora, se os agentes eles vão também responder, o Estado vai ter que procurar comprovar, tá? Porque a responsabilidade do Estado ela é objetiva e a responsabilidade dos seus agentes é subjetiva. Ou seja, o Estado responde, tá? O Estado vai ter que responder à morte dessa pessoa que morreu dentro do presídio. Agora, para responsabilizar os seus agentes, vai ter que haver dolo ou culpa, porque a responsabilidade dos agentes é subjetiva, tá? Do Estado é objetiva e dos seus agentes é subjetiva, tá bom? Então, aí é letra A. E a última para a gente ir embora, vamos lá, a última. Manda o gabarito para mim da última aí, por favor. Alberto, servidor público efetivo do município X, lotado na Secretaria Municipal, no estrito exercício das suas funções, ofendeu a honra de determinado cidadão usuário do serviço público. O usuário, após orientação de seu advogado, decidiu ingressar com a ação de indenização. Nessa situação hipotética, à luz determinado de entendimento do STF, a respeito da responsabilidade civil do Estado, a ação de indenização civil deverá ser proposta contra quem? Contra quem? Vai ser contra Alberto? Vai ser contra o município? Ou vai ser contra a secretaria que ele estava lotado? Né? Quem é que vai responder, entendeu? Vai ser o servidor? Ação de indenização vai ser contra quem? O servidor? Né? Vai ser contra o município? Vai ser contra a secretaria? Né? Quem é que vai responder? Contra quem o advogado vai propor ação? É isso que ele quer saber. Vamos lá, última. O que vocês marcaram aí, gente? Hein? Já estão assistindo o jogo do Flamengo com o Palmeiras, hein? Olha para cá, vamos lá. Olha, a Constituição Federal diz o seguinte, né? A pessoa jurídica de direito público e federal, de direito privado, prestadora de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes... Olha, a pessoa jurídica de direito público e de direito privado e vão responder pelos danos que seus agentes causarem, né? Constituição Federal. Tá certo? Então, nesse caso aqui, quem é que vai responder? É o município X, tá? É a letra E. Muito bem, Rodrigo. O Rodrigo apareceu aí no finalzinho, né? Ok, gente? Tá? Desculpa de ser assim corrido, como eu falei para vocês, tá? Mas que tem outros professores que têm que entrar, tá? Eu tentei pegar um pouquinho de cada assunto para a gente dar uma revisada nos pontos importantes, tá bom? Então, eu desejo a todos que tenham uma boa prova amanhã, que vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima oportunidade, tá? Tchau.